continue com a gente, porque começa agora o NTV News. Nesta edição você vai ver que 4 pessoas morrem após colisão frontal envolvendo 2 veículos. Foragido da justiça é preso com maconha e crack. E ainda hoje. Homem é morto no bairro Jardim Esperança. Órgãos públicos estão em alerta contra hackeamentos feitos em sites oficiais. Obra da Copasa no bairro do Rosário causa problemas. Diretoria do Mamoré anuncia dispensa de atletas. Atlético cede e empata com Juventude. Eu sou Matheus Borges e o NTV News começa agora. Quarta-feira, 17 de julho, boa noite. Nesta quarta, 2 veículos se envolveram em um acidente no cruzamento da rua Brito Moreira com a Avenida Brasil. 2 pessoas ficaram feridas, entre eles um pedestre. O Odair Cardoso tem as informações. Acidente no final da tarde dessa quarta-feira aqui no cruzamento da Avenida Brasil com a Brito Moreira. Justamente nesse ponto onde você está vendo aquele caminhão, um veículo Fiat Uno veio, o motorista veio, segundo testemunhas ele não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória, invadiu quando este Fiesta, que está aqui deste lado, o Lázaro vai mostrar para você, estava transitando pela Avenida Brasil e acabou evidentemente batendo na lateral deste Fiat Uno. Fiat Uno descontrolado, veio por aqui, o Lázaro vai mostrar ali, veio por aqui, subiu na calçada e atingiu essa porta, mas antes de atingir a porta, ele bateu também contra um senhor que estava sentado aqui. Haviam pessoas sentadas aqui, uma delas foi atingida. O Lázaro vai mostrar lá que ainda tem rastros de sangue, né? Tem ali os resquícios de sangue que ficaram aí dessa violenta batida que destruiu essa porta de ferro, destruiu parte da parede. Olha, para você ter uma ideia do impacto tão forte, inclusive parte do veículo ficaram aqui, ó. Partes desse veículo ficaram aqui, como esse para-brisa que você está vendo aqui jogado ao chão. Esse Fiat Uno já foi retirado pelo guincho, a Polícia Militar já esteve aqui. O SAMU veio, fez o atendimento desse cidadão que estava sentado aqui e que ficou ferido, teve a perna bastante ferida, né? Sofreu lesões, provavelmente fratura nessa perna. E também levou para o atendimento médico o passageiro do Fiat Uno que você vê aí nas imagens. Ele também ficou ferido e precisou ser encaminhado ao atendimento médico. Neste cruzamento aqui da Avenida Brasil, o trânsito é muito intenso, a Avenida Brasil é bastante intensa e aí num momento de descontrole, né? No momento em que esse cidadão acabou perdendo o controle desse veículo por ter invadido a sinalização, o outro carro atingiu a sua lateral e provocou todos esses danos e ferimentos também a essas pessoas aqui nesse cruzamento bastante intenso, como eu disse, aqui no bairro Brasil, em Patos de Minas. É muito importante ficar atento. Todo descuido, ele acaba pode ser inclusive fatal, né? Dentro desse trânsito pesado que a gente tem em Patos de Minas. Todo cuidado é pouco. Odair Cardoso para o jornalismo da NTV. Muito obrigado, Odair, pelas informações e apenas fazendo um parêntese aqui no NTV News, neste jornal em que você é âncora e há 10 anos você faz parte do grupo NTV de comunicação, né? Completados exatamente 10 anos nesta quarta-feira aqui. Nós agradecemos toda a sua entrega profissional. E para mim, particularmente, é uma honra trabalhar com você. Um profissional sem vaidade, algo que é extremamente difícil nesse meio em que nós trabalhamos. Parabéns pelos 10 anos e que nós possamos continuar trabalhando por muito tempo juntos. Muito obrigado pelas informações. Mudando de assunto, 4 pessoas morreram após uma colisão frontal envolvendo 2 veículos de passeio na BR-251, próximo à ponte do Arrependimento. O acidente aconteceu aproximadamente a 70 quilômetros de Unai. Os corpos de bombeiros de Unai foi acionado para atendimento às vítimas. As guarnições no local encontraram 4 vítimas fatais, sendo 2 em um veículo modelo Fiorino, uma em uma caminhonete S10 e outra que estava fora deste mesmo veículo. Mais um acidente de trânsito registrado. Agora você vai ver que um homem foragido da justiça foi preso com drogas em uma casa na rua Florianópolis, no bairro São José Operário. Foram encontradas
encontrados 12 tabletes de maconha e 300 gramas de crack. Após uma denúncia anônima de que havia um comércio de drogas no bairro São José Operário, em que inclusive o homem responsável por esses comércios de drogas lá no bairro, estaria com mandado de prisão em aberto, mandado esse desde o dia 15 de julho. A Polícia Militar então deslocou uma companhia para poder ir até o local e verificar a situação. Ao chegar no local, já deparou de cara com esse homem de 32 anos que estava ali de posse de um tablete de maconha, e ele informou ser dele esse tablete de maconha, que inclusive na casa dele teria mais drogas ali na casa dele. A Polícia Militar então foi até a sua residência, fez a busca em relação a as outras drogas ali no local da sua residência, e lá encontrou mais 11 tabletes de maconha e também em uma gaveta crack também foi encontrado aí pela Polícia Militar. E aí, após ser totalmente verificada a situação do mandado de prisão em aberto, que estava expedido pela Justiça de Minas Gerais desde o dia 15 de julho, a Polícia Militar, então, devido ao tráfico de drogas ali no local, no bairro São José Operário, e o mandado de prisão em aberto, encaminhou esse homem de 32 anos para a delegacia de plantão da Polícia Civil. Luiz César, muito obrigado pelas informações. E um homem foi morto por disparos de arma de fogo no bairro Jardim Esperança. A vítima possuía passagens policiais. Terça-feira, pouco mais de 10 horas da noite, Rua Corumbá, bairro Jardim Esperança. No chão, já sem vida, um homem de 41 anos de idade, identificado como Wenderson Ferreira dos Santos, vítima do homicídio. Uma arma de fogo foi utilizada para tirar a sua vida. A princípio, a Polícia Militar foi acionada para comparecer no local onde um senhor havia sido vítima de disparo de arma de fogo. A gente deslocamos as viaturas para o local aqui e foi encontrado o indivíduo já em decúbito ventral no chão. Antes de ser morto, gritos de "pelo amor de Deus" foram ouvidos. Conversas com vizinhos aqui, o que eles nos relataram? Que não temos testemunho ocular dos fatos, mas que só escutou ele gritando "pelo amor de Deus" e, em seguida, disparo de arma de fogo. A princípio aqui o perito constatou 4 ou 5 disparos na vítima. Uma faca e um boné foram encontrados próximos ao local do crime. Imagens foram capturadas para auxiliar nas investigações. Tem algumas ocorrências dele de ameaça, que ele já ameaçou inclusive mulheres. A gente está verificando todas as informações, utilizando os registros para poder levantar mais informações dos autores. Órgãos públicos estão em alerta contra hackeamentos feitos em sites oficiais. Ataques cibernéticos têm encaminhado a usuários das páginas governamentais para o jogo de azar online, conhecido como Jogo do Tigrinho. Em Minas, o endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado foi um dos órgãos hackeados. Em uma busca simples no Google é possível encontrar diversos links oficiais que, ao clicar, o usuário é direcionado para o jogo de azar online Fortune Tiger, que ficou conhecido como Jogo do Tigrinho. Páginas oficiais como a da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e o da Prefeitura de Serra, no Espírito Santo, seguiam ainda hoje direcionando para o Jogo do Tigrinho. Segundo denúncia da agência de comunicação alemã Deutsche Welle, ao menos 800 links de órgãos oficiais foram corrompidos. São páginas oficiais de 18 estados, órgãos estaduais e do Executivo Federal. 11 universidades federais, além do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tiveram os dados digitais expostos. A expectativa é que o governo federal regulamente em breve este tipo de jogo. O objetivo seria criar travas para jogadores compulsivos.
Após os ataques, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da Secretaria de Governo Digital, alertou órgãos públicos. Segundo a nota, o Ministério realiza periodicamente publicações de alertas e recomendações sobre privacidade e segurança da informação para os serviços que compõem a plataforma gov.br e que apoia as instituições públicas na solução das vulnerabilidades. Para esta especialista em direito digital, é preciso que os sites melhorem a segurança, mas é fundamental que os usuários também fiquem mais atentos. Além de ter cuidado com o site que você está entrando, fique atento aos perfis que você está seguindo nas redes sociais e aos links que você clica. É muito importante que a gente tenha consciência do que a gente está consumindo na internet, até para a gente não ter um grande prejuízo lá na frente. Pois é, né? Está na palma da mão, algo que pode facilitar tanto a nossa vida e, ao mesmo tempo, nos oferecer tanto risco. Agora você vai ver que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizou hoje em Belo Horizonte a primeira audiência administrativa sobre o pedido de recuperação judicial da 123 Milhas. Quem tem as informações é a repórter Radassa Victória. Acontece em Belo Horizonte uma nova audiência com o Tribunal de Justiça e a Agência de Viagens 123 Milhas. O objetivo é promover a conciliação entre a empresa e os clientes lesados pelo cancelamento das viagens. Desde o pedido de recuperação judicial, ao menos 800 mil pessoas foram impactadas pela empresa, que enfrenta atualmente mais de 16 mil processos na Justiça, resultando até então em um valor aproximado de 2 bilhões de reais que deverão ser ressarcidos aos clientes. Os consumidores prejudicados podem procurar a Defensoria Pública de Minas Gerais para requerer seus direitos. Pois é, Radassa, até processos, né? Vários processos aqui em Patos de Minas. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta, Minas Gerais registra aumento de 12% em abertura de empresas no primeiro semestre deste ano. E você vai ver que obra da Copasa no bairro Rosário causa problemas. No primeiro semestre deste ano, Minas Gerais registrou a abertura de 48.155 empresas, um aumento de 12,4% em relação ao mesmo período no ano passado, quando foram abertas 42.843. A média diária de novos negócios no estado subiu para 266, em comparação com 238 no mesmo intervalo do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Agora a gente segue com o NTV News para te mostrar mais uma reclamação da Copasa. Desta vez, uma obra da companhia no bairro Rosário tem causado problemas. Na placa, o aviso. A mudança na rotina é passageira, os benefícios são permanentes, mas o encontrado no local não é bem isso. Desde o início do mês, moradores e comerciantes enfrentam significativos transtornos devido a uma obra realizada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. A intervenção, que visa a melhoria de uma rede de esgoto e também de abastecimento de água, tem gerado impactos negativos na rotina dos cidadãos e do transtorno também do trânsito no local. Nossa reportagem conversou com alguns comerciantes que não quiseram gravar entrevistas, que informaram sobre a situação da poeira e sujeira que a obra vem causando. Durante o momento que nossa reportagem esteve no local, flagramos 2 motoristas fazendo conversões irregulares, já que devido à obra, o retorno que fica no local para a Avenida Paracatu está interditado. Minha diretora Adriana, é tanta indignação, né, que a língua até enrola aqui. Se tiver como você fazer a recuperação, por favor, nós estamos ao vivo agora às 7h21 nessa nossa primeira edição desse trânsito, enquanto eu vou ler a resposta aqui da Copasa. A companhia informou, abre aspas, a Copasa informa que a previsão é que as intervenções na Avenida Paracatu, bairro Rosário, em Patos de Minas, sejam concluídas até a próxima sexta-feira. A higienização da via vai ocorrer na sequência. No local, estão sendo substituídos cerca de 100 metros de rede de esgoto com o objetivo de reduzir entupimentos, fecha aspas. Tudo isso é compreensível. Sabemos que em cada obra, tudo o que se passa em Patos de Minas, e de maneira geral, toda obra
é se necessário fazer bagunça, gerar alguns problemas. Mas muitos destes problemas podem ser evitados, como por exemplo aquela manobra que você acabou de ver ali, ela poderia ter sido evitada se maneiras de educação, se outras maneiras de município ou companhia trabalhassem em conjunto para que tudo pudesse fluir da melhor forma possível. Enquanto isso, nós iremos trazer relatos e mais relatos de problemas, infelizmente problemas. Olha só como que está a situação da via. Ok, é necessário fazer um reparo, é necessário fazer uma obra, reserve um horário para que isso possa acontecer. E mais do que isso possa acontecer, que a população saiba, que a população tome ciência do que de fato vai acontecer ali, para que ela não possa ser pega de surpresa. Infelizmente, essa é a situação aqui em Patos de Minas. Rápido intervalo e na volta, clima seco, problemas respiratórios e queimadas. E você vai ver também que Emater lança uma plataforma de venda online que une pequenos produtores do estado ao consumidor. Voltamos já. Estamos de volta para te mostrar que a Emater lançou uma plataforma de venda online que une os pequenos produtores do estado ao consumidor. A plataforma Educampo é a primeira do Brasil a disponibilizar produtos da agricultura familiar aos consumidores com apenas alguns cliques. São aproximadamente 400 itens à venda que englobam, entre outros produtos, queijos, doces, café, biscoito, cachaça e artesanato. Uma variedade enorme de produtos típicos do interior de Minas Gerais que agora podem ser adquiridos sem sair de casa e diretamente de quem produz. Foi criado com o objetivo de aproximar o agricultor do consumidor final. As vendas são realizadas diretamente pelo site, os produtores recebem esse pedido e enviam diretamente para a casa do consumidor. Para participar do Educampo, os interessados devem seguir alguns requisitos. O primeiro deles é se enquadrar como beneficiário, então ele precisa ser um agricultor familiar, produtor rural ou artesão. Ele precisa ter condições de emitir nota fiscal para cada pedido que for realizado. Deve comercializar a sua produção própria, assim a gente consegue eliminar da cadeia a figura do atravessador. E por último, ele precisa possuir habilitação sanitária, seja ela a nível federal, municipal ou estadual. Joelma, que é produtora do queijo Minas artesanal Taroco, está satisfeita com os resultados das vendas. A expectativa é que aumente cada vez mais, né? É necessário maior divulgação para as pessoas estarem sabendo que existe essa plataforma, que elas podem comprar direto, e produtos confiáveis, produtos com fiscalização, com certificação. E aí a expectativa é que realmente aumente daqui para frente e a gente possa alavancar o nosso negócio e fazer com que cada vez mais as pessoas conheçam os nossos produtos. Há quase 3 meses sem chuva, Patos de Minas tem enfrentado o clima seco e registrado baixos índices de umidade. Além de problemas de saúde que podem ser causados, também aumentaram as queimadas. As temperaturas mais baixas de manhã e à noite e mais altas durante o dia são causadas pelo tempo seco, fenômeno que acontece normalmente a cada 5 anos. A radiação fica mais livre para circular e a umidade do ar fica muito baixa. O que está acontecendo é um fenômeno que acontece a cada 5 anos, mais ou menos, a gente ouve falar. É que a gente fica num tempo muito seco. O que significa? Significa que nós já estamos aí com quase 3 meses sem chuva. A última chuva foi 5 de maio. Então, nós já estamos entrando aí para 3 meses e vai passar até 4 meses, possivelmente, sem que nós tenhamos precipitação. Então, como é que fica o clima? Como nós temos uma atmosfera totalmente límpida, com baixa umidade relativa, a radiação passa livre sobre a atmosfera e não sofre nenhum processo de filtragem. Dessa forma, nós temos temperaturas mais elevadas
que o normal para essa época do ano, mas à noite resfria um pouco, porque nós não temos a incidência dessa radiação. O que nós estamos vivendo agora é exatamente uma grande massa de ar de alta pressão. Alta pressão significa que ela é descendente. Se você vê uma fumaça, essa fumaça não sobe direto, ela vai formar uma camada estagnada, porque a atmosfera ela é descendente. É esperado que as chuvas retornem no final de agosto, mas até lá é importante ficar atento aos problemas respiratórios. A chuva que virá nesse período, porém, ainda não será suficiente para estabilizar as temperaturas. A umidade relativa do ar que necessitamos é de 60%, mas nos últimos dias ela tem ficado na faixa dos 30% a 40%. Nós esperamos aí que no final de agosto nós já tenhamos algum tipo de precipitação, mas por enquanto nada previsto e radiação muito forte durante o dia e umidade relativa do ar também muito diminuta, o que causa problema com respiração, com mal-estar para nós que necessitamos de 60% de umidade. No final de agosto, nós já vamos estar muito próximo da primavera. Primavera é quando os dias ficam iguais às noites. Nesse momento, nós temos as noites maiores do que os dias, então a radiação ainda é menor. A partir da entrada da primavera, nós temos uma equivalência e a radiação começa a ser maior. Bom, essas chuvas que a gente espera que aconteçam pelo menos em alguns eventos no final de agosto, ainda não são suficientes para mudar nada. Até o início da primavera, com certeza, nós vamos ter aí problemas com baixa umidade relativa do ar e com baixa precipitação. O tempo extremamente seco também traz o aumento das queimadas, porque propicia condições de incêndio com facilidade. Nem sempre os incêndios são iniciados de forma criminosa, mas muitas vezes de forma espontânea, justamente pela grande volatilidade em que fica a matéria orgânica nessa época do ano. Por isso é muito importante que haja monitoramento constante das condições climáticas. De uma certa forma, é bom a gente entender que, como nós estamos com um clima muito seco, toda a matéria orgânica se torna combustível. Então, se você for observar o capim, ele está pronto para se incendiar, as árvores estão secas, prontas para se incendiarem. Então, o clima propicia um instante de condições de incêndio muito fácil. Bom, então, qualquer situação de atrito ou fagulha pode gerar um incêndio potencialmente grave, né? É importante a observação constante, o monitoramento das condições, porque como o clima está muito seco e a matéria orgânica seca, ela é combustível para pegar fogo a qualquer instante. Uma coisa interessante que às vezes a gente pensa, é sempre criminoso o incêndio. O incêndio pode acontecer até de forma espontânea. Se você tem uma gotícula de orvalho de manhã e ela forma um sistema como uma lente, ela pode provocar um incêndio. Então, o incêndio é muito fácil de acontecer. E Patos de Minas, mais uma vez, teve alerta do IMET para baixa umidade relativa do ar nesta quarta-feira. A variação ficou entre 30% e 20%. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser claro, com névoa seca durante a tarde. A umidade relativa do ar registra 30%. Em Patos de Minas, variação nas temperaturas, de 15 a 28 graus. Em Lagoa Grande, de 17 a 30 graus. Em Arapuá, de 15 a 27 graus. Em Presidente Olegário, de 16 a 30 graus. E em Cruzeiro da Fortaleza, mínima de 14 e máxima de 17 graus nesta quinta-feira. A seguir aqui no News, Atlético cede e empata com o Juventude no Brasileirão. E diretoria do Mamoré anuncia a dispensa de atletas. Agora a gente fala de esporte. Após a derrota por 2-0 para o Aimorés no último sábado, o Mamoré deu adeus às chances de classificação ao acesso do Campeonato Mineiro, o que impacta diretamente na situação do elenco esmeraldino. Nesta manhã, a diretoria do clube anunciou dispensa de jogadores.
A campanha do Mamoré no triangular final do Campeonato Mineiro Módulo 2 não foi das melhores e, consequentemente, o clube chega aí à última rodada sem chances de classificação, né, de acesso ao Campeonato Mineiro da primeira divisão. Empate com a Aimorés em casa na estreia, empate com o Norte em Montes Claros e a última, né, a derrota para a Aimorés de 2-0, que aí resultados culminou com a não classificação, né, na briga do Mamoré para a primeira divisão. A gente está aqui com o presidente Marcelo Reis, que trará todo o balanço em relação a essa temporada do Mamoré, quesitos de dispensa, como é que fica o clube para frente também, já que não tem mais o que se pensar nesse campeonato, né? Marcelo, eu queria que você falasse para a gente qual que é o balanço você como presidente do Mamoré faz aí, né, dessa temporada do Mamoré. Houve muitos acertos, alguns erros. Como é que você faz o balanço aí dessa temporada? Acho que o balanço, Luiz, extremamente positivo, né? Porque a gente pegou o Mamoré o ano passado, dia 10, alavancou da terceira para a segunda. A gente ficou a um jogo, né, de trazer disputa para Patos. Acredito que se a gente vence e empata lá, a gente teria trazido essa decisão para Patos. A gente está aí com o projeto Sub-20, onde vem 2 vitórias. Eu acho que o ano é extremamente positivo. Eu acho que alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Claro, houve acertos, houve erros. Mas, assim, se a gente pegar os últimos anos do Mamoré, foi um ano de muita glória. Então, a gente fica triste pela eliminação. Primeiro plano era não cair, segundo plano classificar, a gente classificou. E aí a gente trouxe 6 reforços, acreditando no acesso. Até alguns atletas que entraram muito bem contundiram, não pôde participar. Até o Eric, que fez o gol aqui contra o Aimorés, houve aquele acidente de percurso aqui, que nós poderíamos ter saído vencedor e está na briga hoje, mas isso aí é bola para frente. A gente acha que foi extremamente positivo e o Mamoré está perto de voltar à elite de futebol. O caminho é esse mesmo. E agora para frente, né, Marcelo, pensando aí, o Mamoré tem o último jogo, né, marcado aí contra a equipe do Norte, mas um jogo que pode ser que não possa valer nada para as duas equipes, assim também pode acabar sendo importante para o Norte, né, que na disputa do acesso. Como é que o Mamoré planeja esse jogo? Em caso do Norte chegar aí sem briga, juntamente com, às vezes, com a presidência do Norte ali em comum, pedir à Federação Mineira mesmo um cancelamento desse jogo para evitar gastos e tudo, como é que está o planejamento visando esse jogo aí contra o Norte? Não, se caso a Aimorés concretizar o acesso, né, o empate, uma vitória lá, a gente vai pedir o cancelamento do jogo. É bom para os dois times, a gente vai evitar despesas. Se fizer um jogo aqui, Luiz, nada, você vai gastar 15 mil. Então é uma despesa a menos, né? Então a gente pretende sim, em comum acordo com o Norte, acho que isso também era da vontade deles, não realizar esse jogo. Hoje, mesmo tendo esse jogo podendo acontecer ou não, né, o Mamoré já tem aí praticamente 7 jogadores aí que já estão dispensados, né, em comum acordo com o Mamoré, entrando em acordo aí, porque não tem muito, mesmo que aconteça esse jogo, de manter o elenco inchado, o elenco que foi preparado para uma disputa de acesso, né. Como é que está essa situação com os jogadores agora? Depois do jogo lá em Umbá, que o time já perdeu a classificação, como é que foi o baque também dos jogadores e como é que está essa questão do trabalho com eles para poder ter essa dispensa? Luiz, alguns atletas procuraram a gente, né? Uns atletas assim que muito triste pela eliminação, né? Com muito brio, né? Procuraram a gente, falou que teria interesse em se desligar do Mamoré, outros até já vai para outros clubes. Então a gente acatou sim, né? Eles pediram para sair, então hoje são 6 atletas já. E hoje a gente vai conversar com mais uma turma boa, tá, entendeu? Aí esses atletas fecharam o mês dele até o dia 15, pagamos os dias deles, né? E aí a gente vai reunir com mais uma turma hoje, onde a gente espera que a gente consiga fazer mais uns 6 ou 8 acordos hoje com atletas. Expectativa então, e aí os que ficam pensando ainda no jogo contra o Norte, ou às vezes pensa em usar a equipe que está trabalhando agora no Sub-20, como é que fica esse planejamento? Luiz, a gente tem um Sub-20 muito forte, né? Em meio de 2 vitórias aí, esses meninos foram usados ano passado na terceirinha, alguns entrou esse ano, a jogador que fez até gol, né? A gente tem 6 atletas aqui da casa, 5 do Sub-20, um atleta que não é Sub-20, mas é de Patos, e a gente pretenderia mesclar com mais uns 8 atletas que vão ficar, 8 a 10 atletas que vão ficar, e montar um time aí para jogar contra o Norte, né? A gente vai dar a vida, né, que a gente sempre joga para vencer, mas a gente vai tentar reduzir o máximo de despesa possível, até que os atletas nos procuraram. Eu acho que o acordo foi bom para os dois lados, e onde a gente vai manter aqui em torno de 14 a 15 atletas para fazer esse jogo final aqui contra o Norte. E o treinador Zé Humberto, como é que fica, Marcelo? Zé, teve alguma conversa com ele, né, que aí para o Mamoré mesmo profissionalmente, pensa-se só no módulo 2 do ano que vem, muito tempo.
Como é que fica a situação do treinador Zé Humberto? O José, somos já amigo pessoal, né? Eu acho que ele fez um grande trabalho aqui desde o ano passado, né? A gente sabe que tem crítica, tem elogio, mas a gente sabe da idoneidade dele, né? Ajudou a gente muito. A gente está decidindo, já sentou para conversar, ver se ele continua para o final desse jogo ou não. A gente está em conversa, a gente tem um bom relacionamento. Mas para a continuidade do ano, a gente, até para reduzir despesa, o campeonato acabou que ficou um pouquinho deficitário para nós. A gente fez o planejamento direitinho, mas algumas coisas não funcionaram. Algumas coisas, na verdade, a bilheteria não funcionou do jeito que a gente esperava um pouquinho. Aí deu um déficitzinho, então a gente vai ter que segurar essa despesa aí. E para redução de custo, a gente não continua com o Zé após o resto do ano. E você, como presidente, tem mais um ano ainda de mandato, né? Mais um tempo para frente, desde o ano passado, esse ano, muita coisa se passou. Marcelo continua como presidente de Mamoré. Como é que está o seu planejamento em relação a isso? Luiz, é muito desgastante. Eu acho que eu já doei, eu falo que eu passei 34 anos torcendo Mamoré, tenho 1 ano e meio só de gestor, marketing, financeiro e presidente. Acho que eu já doei muito pelo Mamoré. A gente pretende sim afastar do clube, né? No final do ano a gente ainda tem que fechar esse campeonato, tem os meninos, a gente tem a parte de acabar o campeonato, fazer os acertos, né, prestação de conta, tudo, mas a gente pretende, no máximo até o final do ano, desligar. E aí a gente vai continuar nos bastidores ajudando, mas como presidente a gente pretende nos desligar. Tá aí o Marcelo, então, trazendo as atualizações sobre o Mamoré, né, que já não disputa mais o acesso, dispensas aí já estão sendo feitas, redução drástica aí do elenco, mesmo que aconteça aí o jogo contra o Norte, né, marcado para a próxima quarta-feira, dia 24, o Mamoré já fazendo o seu planejamento de encerramento dessa temporada da equipe profissional, inclusive talvez aí sem o técnico Zé Humberto, o presidente Marcelo também anunciando que pode sim se afastar do cargo no final deste ano. Muitas novidades aí nessa reta final de temporada do Mamoré. Muito obrigado, Luiz César, pelas informações e, claro, né, toda a situação do Mamoré e também da URT que joga neste sábado, você vai acompanhar aqui na tela da NTV. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta nós continuamos com mais notícias de Patos de Minas. Nós vamos te mostrar a história de uma mulher que tem lutado para conseguir transporte para seguir com tratamento de saúde. Os detalhes é depois do intervalo. Você vai acompanhar agora a história da Lília, a mulher que vive com sequelas provocadas pela poliomielite. A Marilis, moradora de Patos de Minas, uma mulher cuja vida foi marcada pela poliomielite desde jovem. A doença deixou sequelas severas em suas pernas, exigindo ao longo dos anos várias intervenções cirúrgicas para tentar melhorar sua qualidade de vida. Sentindo muita dor, né? E que eu tenha artrose, osteoporose, deformidades. No entanto, as cirurgias não resolveram todos os problemas de Lila. Ela ainda precisa de tratamentos contínuos para evitar depender de uma cadeira de rodas, mas enfrenta dificuldades para conseguir esses tratamentos devido a muita burocracia. Atualmente, ela enfrenta um novo desafio. Precisa de transporte para uma consulta médica em Uberaba com urgência. Estou sentindo muita dor nos pés, né? Eu estou em 2 anos que eu estou esperando para fazer o tratamento de novo. E agora saiu lá em Uberaba, eles marcaram para mim. Só que a secretaria aqui alega que não tem como arrumar uma ambulância. E as passagens estão muito caras, eu não tenho condição. Ao procurar sua unidade básica de saúde local, foi informada de que não há transporte disponível para levá-la até Uberaba. Além disso, ela também não tem condições financeiras para arcar com as despesas do transporte particular. Falaram que não, que lá eles já não, como se não tivesse nada a ver Uberaba com Patos. Mas se não tivesse Uberaba, não ia marcar a consulta, que eu tenho prova aqui, as fotos, que ele já marcou minha consulta, dia 18, agora quinta-feira. Eu não posso perder essa consulta. Diante dos fatos, a Marilis espera por providências urgentes para resolver a situação. Eu espero que eles arrumem uma ambulância para mim, né? Para mim poder ir, porque eu não posso perder essa consulta.
Eles falam também que lá depois eu não vou fazer cirurgia, mas da outra vez também eles falaram que não tinha como eu fazer cirurgia, eu fiz do tendão. História, né? Fica naquela famosa história, eu disse, me disse e nada se faz, né? A Prefeitura de Patos de Minas disse que desde 2023, quando a cidade ampliou o serviço pelo SUS, a Lília tem sido acompanhada por ortopedista no município. E assim foi encerrada a pactuação com Uberaba, onde ela recebia o tratamento. O pedido de cirurgia já foi realizado e ela está na fila por vaga para Belo Horizonte. Sobre o transporte, a Prefeitura informou que para ter direito ao mesmo fornecido pelo município, a consulta ou tratamento deve ser agendado pela Secretaria de Saúde, o que não foi feito nesse caso. Olha, o Brasil é o maior número de pessoas, com o maior número de pessoas ansiosas no planeta. É o que revelam os dados da Organização Mundial de Saúde. Falar que sofre de ansiedade pode ser difícil. Nossos personagens não querem se identificar, mas querem compartilhar as experiências para ajudar tantas outras pessoas que vivenciam o mesmo sofrimento. Essa mulher procurou tratamento há 2 anos, depois de muito tempo sentindo crises de ansiedade. As pessoas não entendem, que às vezes não entendem o que você está passando. Elas não sabem, não entendem, né? Então você tem que procurar um tratamento para você saber conviver com outras pessoas, né? Lidar com outras situações, né? Do dia a dia, do seu cotidiano, né? Então você tem mesmo que procurar, sim, um tratamento. Já esta outra pensava estar curada de longos anos de depressão. Após uma década estável, sem uso de medicamentos, agora está passando por um momento difícil e as crises de ansiedade voltaram. Por mais que a gente esteja bem e acredita que já esteja curado, é um processo químico e ele pode voltar. Né? Ele tem gatilhos, ele pode ser desencadeado por gatilhos. Então eu acredito também que o acompanhamento psicológico, que o acompanhamento psiquiátrico, mesmo que sem medicação, é muito importante. De acordo com dados da OMS, 1 em cada 8 pessoas em todo o mundo sofre com algum transtorno mental. E nisso, a ansiedade e a depressão são os diagnósticos mais comuns. E a saúde mental do brasileiro preocupa. Somos o país com o maior número de ansiosos. 9,3% da população tem algum nível de ansiedade patológica. Todo mundo tem histórias de situações em que a ansiedade passou da conta. Eu fico um pouco ansiosa, assim, às vezes eu sinto um aperto em mim, certo? Aí, normalmente, às vezes eu tenho crises, mas eu consigo me regular diariamente. Uma taquicardia, não consigo pensar direito, aí vem um monte de pensamento que vai dar tudo errado. Eu já tive um surto de chegar a chorar, mas hoje é um nível mais controlado. Chega a me atrapalhar, agora mesmo estou indo embora, porque eu estou passando mal. Mesmo? Você tá com uma crise? Alguma coisa? Sim, com crise de ansiedade. Todos nós temos ansiedade em certa medida, de acordo com a psicóloga especialista em terapia comportamental. O alerta é ligado quando os pensamentos aflitos chegam a travar o corpo, atrapalhando em tudo na vida. Os sintomas físicos comuns que pode surgir nesse momento é uma sudorese, um suor excessivo, rubor, ficar com o rosto bem avermelhado, uma sensação de quente, sabe? A pessoa começa a gaguejar, o coração acelera e aí a pessoa se atrapalha. E aí, o que acontece nesse momento que é bem relevante falar? As pessoas tendem a dizer, estou tendo uma crise de ansiedade. É um termo do senso comum. E o que quer dizer essa crise de ansiedade? É o ataque do pânico, que é uma resposta excessiva de medo e ansiedade. Buscar ajuda é o primeiro passo, sem preconceitos, sem medos. É assim que elas enfrentam as crises de pânico. Você tem que correr atrás de um recurso, entendeu? Você tem que fazer um tratamento mesmo. Vou sim fazer o tratamento, vou sim tomar a medicação, vou sim voltar à atividade física e com certeza eu ficarei bem novamente. Para poder tratar, entrar em remissão nos sintomas, precisa de um tratamento assertivo. Precisa realmente preocupar com isso, sabe? Porque atrapalha a qualidade de vida. E quando a qualidade de vida é afetada, você não vai viver uma vida que você merece viver, uma vida digna, uma vida sem essa preocupação, sem esse medo, sem essa ansiedade patológica.
Falando em saúde, a gente chama a atenção para como pequenos gestos e iniciativas podem transformar atendimentos em hospitais e centros de saúde, acrescentando ainda mais dignidade e confiança na relação médico-paciente. Aqui, tudo bom com o senhor? É os meninos que atenderam o senhor aqui no posto? Vou contar o seu caso aqui. Vai vir ver nós hoje? Nós estamos com saudade do senhor, uai. Imagina receber uma ligação do médico que te atendeu para saber como está o tratamento, ou até mesmo dar o retorno sobre o resultado de algum procedimento. Realidade que parece distante, mas acontece aqui em Minas Gerais. Recentemente viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra um ato humanitário do estudante de medicina Lurdiano Freitas em um centro de saúde de Ipatinga, no Vale do Aço. Nas imagens, ele liga preocupado para um paciente e em seguida ajuda a buscar um exame importante. O gesto faz parte do projeto Ligações de Afeto. Medicina sempre foi um sonho para mim, porque eu gostaria muito de estar ligado a pessoas. Como eu nasci numa cidade pequena no interior de Minas Gerais, tenho TDAH, vim de escola pública, esse sonho era muito distante para mim. Eu acredito numa medicina baseada em evidências a partir de uma medicina humanizada. Nós temos hoje o projeto o Ligações de Afeto, que nós ligamos para os nossos pacientes uma semana depois da consulta, só para saber como é que eles estão. A humanização ocorre quando o olhar médico se direciona mais para o paciente do que para a doença. Saber ouvir pode ser o caminho mais fácil até para fechar um diagnóstico. A relação médico-paciente é fundamental. Né? Ou muitas vezes a gente precisa que o paciente confie na gente e nós precisamos confiar no paciente também. Então é quase uma relação de amizade mesmo. Por outro lado, agradecer um bom atendimento cultiva boas relações entre médicos e pacientes e alimenta essa corrente do bem. E disso a massoterapeuta Viviane sabe bem. Após dengue grave, ela retornou ao hospital onde fez o tratamento para retribuir o carinho recebido. A minha plaqueta estava constatando plaqueta 0. Pelo meu processo que eu estive nesse momento, foi muito importante essa comunicação entre o médico e o paciente, né? Que onde eu fiquei mais tranquila, eles me passaram confiança, embora o meu quadro foi bem crítico mesmo, né? Gestos simples são capazes de fidelizar relacionamentos, aumentam a confiança de ambos os lados e ajudam a colher os melhores resultados. O desejo é de que exemplos como o do estudante Lurdiano e da massoterapeuta Viviane sejam repetidos. Bonita história, né? Que tenhamos mais pessoas como esse médico em todos os locais. O NTV News desta quarta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos a nos encontrar amanhã às 11h30 da manhã no 30 Minutos. Para você, uma ótima noite. Fique com Deus.